O título dessa ministração é O Meu Redentor Vive. Aleluia. Primeiro, amados, eu preciso fundamentar algo no nosso espírito, para que depois a gente venha discorrer, depois a gente venha verdadeiramente para a questão da pregação, o que nós vamos tratar hoje à noite, o que o Espírito vai tratar hoje à noite. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é bom de manhã, Deus é bom de tarde, Deus é bom de noite. Amém, amados? Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você abrisse em Isaías 7. Aleluia. Põe aqui, amadas, eu preciso que vocês me ajudem. Precisamos fundamentar aqui o fundamento. No prédio, você que se tem alguém que é construtor, sabe que quanto mais alto é um prédio, maior, mais profundo tem que ser a fundação. Amém, irmãos? Então, se você quer alçar, se você quer galgar lugares altos, você tem que ter uma boa fundação. E você tem que estar fundamentado, vocês têm que estar arraigado, vocês têm que estar fundamentado nesta palavra. Você achou? Diga glória a Deus. Isaías 7:14. Aleluia. Vamos começar. Glória a Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e ele chamará Emanuel. Isso é o profeta Isaías, há mais ou menos 700 anos da vinda de Cristo. O profeta Isaías foi o maior profeta messiânico que nós temos na Bíblia. Então, há 700 anos ele já estava escrevendo, já estava profetizando isso aí. Isaías 7:14, que a virgem ficaria grávida. Pastor, uma virgem grávida? Glória a Deus. Mistério da salvação. E lhe daria um nome e o chamaria Emanuel. Fui procurar o que é Emanuel, creio que todos nós já sabemos. Quer dizer Deus conosco. Amém, amados? Abramos agora em Isaías 9, versículo 6. Precisamos de um fundamento para você entender onde chegaremos. Mas vamos chegar. Diga glória a Deus. Aleluia. Isaías 6, Isaías 9, perdoe-me. No versículo 6 diz: Pois o menino nasceu, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Versículo 7. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto acontecer. Aleluia? Você está entendendo, amados? Isaías, através desses capítulos, está antecipando o Messias, antecipando o que iria acontecer há 700 anos atrás. Aleluia, glória a Deus. Abra agora em Isaías 53, Isaías 53, versículo 3 ao 5. É um texto que todos nós conhecemos, ele é muito usado para que, se você está precisando de oração por cura, ele fala que, olha aí, amados, olha como Isaías estava conectado no Espírito. Há 700 anos atrás ele já estava profetizando o que ia acontecer com Cristo. Ele diz: foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Versículo 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades, as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças, digo, as nossas doenças. Você é curado e sarado, tá, amados? Jesus já levou sobre si todas, diga todas. Aleluia. As doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Versículo 5.
mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu o açoite para que fôssemos curados. Aleluia. Agora, entramos na pregação. Eu quero que você abra João 4. O Espírito Santo é maravilhoso, é lindo. Eu não conversei com o pastor Kevin, não é verdade, pastor? Conversei uma vez essa semana. Ele perguntou se eu podia ministrar no GCM, eu falei amém. E o pastor traz um louvor justamente à pregação de hoje. Aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso. Você abriu João 4, versículo 1, a partir do 1. Vamos lá, podemos começar? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia muitos discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho teve que passar por Samaria. Vamos parar aí. Amados, o caminho da Judéia para a Galileia teria que passar por Samaria. Os samaritanos, eles não tinham comunhão com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. Por quê? Porque para os judeus, o samaritano era impuro. Para os judeus, o samaritano, ele acreditava no Deus de Abraão, mas não vivia as leis mosaicas. Então, na cabeça do judeu, um samaritano, ele era indigno. Os dignos eram os judeus. Então, havia esse contratempo, havia essa rixa entre judeu e samaritano. Continua, amado, para você entender onde a gente vai chegar. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Diga comigo, por volta do meio-dia. Aleluia. Vamos continuar, amado. Pouco depois, uma mulher samaritana, diga assim, uma mulher samaritana, veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Quero pontuar, volta aí, amados. Volta aí. Antigamente, quem tirava água do poço sempre eram as mulheres, amados. Se você vê na Bíblia, fala sobre Rebeca, que tirava a água do poço. Raquel tirava a água do poço. Então era costumeiro as mulheres tirarem água dos poços. Era do seu ofício. Então, por isso que Jesus pediu àquela mulher para tirar a água do poço. Porque naquela cultura, naquela época, não é machismo, tá, amados? Mas não era um ofício, uma característica dos homens tirar águas dos poços. Isso era atribuição das mulheres. Glória a Deus. Só que essa mulher samaritana não tirava água nos poços do seu povoado. Ela se deslocava de Samaria até a Judéia, num sol de rachar, meio-dia. Quem já andou no sol de Dourados ao meio-dia? Quando tem sol? Aleluia. É uma bênção. É de rachar. Então aquela mulher, meio-dia, saía de Samaria, ia até a Judéia para tirar água no poço. Aleluia. Vamos continuar, mais na frente você vai entender. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Ela pergunta: você é judeu
e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como quem me pede água para beber. Jesus respondeu, se ao menos soubesse Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água da vida. Repete assim comigo, água da vida. Continue aí, irmã. 11. Mas você não tem corda, ela falando, isso aqui é um diálogo entre a mulher samaritana e Jesus, ela diz, mas você não tem corda nem báldio, e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tirará essa água da vida? A mulher impressionada, que água da vida é essa? Se esse homem não tem, está me pedindo para tirar, se não tem nem corda, se forasteiro esse homem aí, quem será? Aleluia. E ele diz, continuando, além do mais, vocês se consideram, ela falando, além do mais, vocês se consideram mais importante que os nossos antepassados, Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e os seus animais bebiam? 13. Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, a água natural. Mas, diga mais, quem bebe da água que eu dou nunca mais terá. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Aí a mulher, empolgada, pergunta, por favor, Senhor, dei-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí Jesus faz uma pergunta interessante. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. 17, ela responde. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois, Jesus fala, pois teve 5 e não é casada com o homem com que você vive agora. Certamente você disse a verdade. A mulher fala, o Senhor deve ser profeta, diz a mulher. 20. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que aqui, no Monte Gerazim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquilo a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. 23. Ele diz, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Diga, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. 24. Pois Deus é espírito, diga, Deus é espírito. Aleluia. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Aleluia, santa ignorância. Então Jesus disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com a mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha da água junto ao poço e correu para o povoado, dizendo a todos, 29,
Venha ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? 30. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Então isso os discípulos insistiam com Jesus: Rabim, comam alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda falta 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo: desperta-te e olhe em volta, os campos já estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria esperar tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para a colheita onde não semearam, outros realizam o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram, diga creram, em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Aleluia. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu 2 dias ali. E muitos outros ouviram sua palavra e creram, diga creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Diga glória a Deus. Até aí, amados. Aleluia. Oh, aleluia. Volta no 15, por favor. Amados, esse é o relato da mulher samaritana junto ao poço. E aquela mulher, você sabe, eu já tinha ouvido várias e várias vezes que aquela mulher tinha 5 maridos. E a gente trazia uma concepção de que mulher, né? 5 maridos, misericórdia, uma mulher que nunca deu certo e tudo. E amados, se aprofundando e entendendo a cultura daquela época, você sabia que essa opção de divórcio não foi por causa dela, e sim dos maridos que a desprezaram? Porque a mulher daquela época, na cultura que ela estava, o anseio dela, ela era criada, ela era, desde de que nasceu, ela era educada para quando crescer ter um bom casamento. E vamos entrar no contexto, você tem que ler a Bíblia e entender o contexto do que está se aplicando. A mulher daquela época, o auge, o anseio dela era ter um bom casamento. E esta mulher foi desprezada por 4 maridos. Vamos entender uma mulher que naquela cultura passou por 4 casamentos, trazendo para os nossos dias, trazendo para o Ceará, né? É a ovelha negra. Essa mulher não dá certo com ninguém. Misericórdia. Então essa mulher era taxada, essa mulher tinha por si só já um estigma, essa mulher por si só já tinha um trauma. Estou trazendo para os dias de hoje, misericórdia, entenda o pastor, aleluia. Mas ela trazia um peso da vergonha de não ter dado certo. Amém, amados? Nós fomos criados, nós nascemos para dar certo. Diga, eu nasci para dar certo. Aleluia. Então, essa mulher trazia esse fardo. Por isso que ela não pegava água na sua cidade. Por isso que ela não pegava água em Samaria. Creio eu, parafraseando, de tanto
ouvir aquela mulher. Já casou com... não deu certo. Então aquela mulher fazia essa travessia de Samaria até a Judéia, amados. Com o risco de ser enxotada mais ainda. Porque era uma samaritana e os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas ela pagava esse preço de sair da sua terra e ir até a Judéia. Porque o casamento para a mulher era realização. E o divórcio só pertencia aos homens. Aleluia. E ela chega e ela se depara nesse poço com um homem judeu. Olha aí. Lhe pedindo água. E ela vai conversando com ele. E ela pergunta: se você me conhecesse, você não me pediria essa água, mas me pediria a água da vida. Por 400 anos, amados. 400 anos, Deus estava calado. Quando isso aconteceu, Deus por 400 anos não falava com a humanidade. A palavra diz que houve uma época da história onde Deus calou. E aquele homem se encontra com aquela mulher e ela diz: eu conheço o Messias, eu ouvi falar. Eu ouvi falar que viria um Messias. Mas ela não saberia que era ele. Ele diz: vocês samaritanos sabem muito pouco. Isso me diz o que, amados? Que a Bíblia diz assim: meu povo sofre porque lhe falta o que, amados? Então ele diz: vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele que vem adorar. Nós adoramos com conhecimento. Então o conhecimento é uma coisa boa. Por isso que você sempre ouve a gente dizer: faça o rema. Faça o rema. Faça o rema. Porque conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então ele diz que vocês samaritanos entendem muito pouco a respeito do que é adorar. Pois a salvação, amados, vamos entender. As pessoas dizem: os judeus é o povo escolhido, é o povo... Não, amados. A salvação veio pelos judeus porque Jesus era judeu. E não o contrário. Não os judeus são escolhidos, você entende? Mas porque Jesus nasceu naquela nacionalidade. Por isso que os judeus receberam a salvação. Porque se Jesus tivesse nascido em outra nacionalidade, também seria aquele povo que seria alcançado. Amém? Aleluia. 23. Ele diz: mas está chegando a hora de fato que os verdadeiros adoradores, amados, ele já estava instituindo que a adoração seria em espírito e em verdade. Aleluia. E não mais através de mãos humanas. E não mais através de simbolismo. E não mais através de imagens. Mas sim em espírito e em verdade. No capítulo 25, aí a mulher responde assim: eu sei quem é o Messias. Aquele que chama Cristo. Virá quando vier e ele nos explicará tudo. Amados, essa mulher, ela tinha conhecimento que há 4.000 anos atrás, na queda do homem, no jardim do Éden, quando aconteceu aquilo, surgiria um que pisaria a cabeça da serpente. Ela entendia isso, mas ela não sabia que ela estava falando com o verdadeiro. Estava tendo uma entrevista com Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No 29, aí ela cheia de expectativas, amado, crendo no seu coração, deixa tudo o que está fazendo e corre até seu povoado e diz: venha ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo?
Ela já estava sendo evangelista, amados. Ela já estava propagando as boas novas de Cristo. Ela já tinha sido alcançado pela água da vida. Ela já tinha sido alcançada por Cristo. Aquilo que lhe trazia peso, aquilo que lhe trazia fardo, que eram os seus 4 casamentos não dando certo, ali já tinha sido quebrado. Porque eu lhe digo, amados, quando Cristo entra na nossa vida, todos os grilhões são quebrados. Todas as cadeias são quebradas. O que não pode passa a poder. O que não é passa a ser. Porque em Cristo Jesus somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então aquela mulher, ela foi e já com um ato de evangelismo, ela já trouxe as boas novas para aquele povo. E ela diz que no 34, você tem fome de quê? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Eu pergunto aqui, faço uma indagação para todos nós. Estamos tendo fome de quê, amados? Não precisa responder. É algo para você meditar. Estamos tendo fome da palavra? Estamos tendo fome de viver uma vida de santidade? Temos fome e sede do Espírito? Temos fome e sede de Cristo? Ou a gente ainda é, como a gente fala, crente São Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. O tamanho da fome, o tamanho da necessidade que você tiver, é o tamanho dos passos que você vai dar em direção daquilo que você está tentando saciar. Se for uma vida no Espírito, você vai investir uma vida espiritual. Mas se for uma vida, aparentemente, que agrade mais ao mundo do que a Deus, você também vai pender. Porque Jesus é maravilhoso, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo é um changer, amados, é um cavalheiro, ele não vai nos obrigar a nada. A Bíblia diz que ele é o nosso auxiliador, ele vai ajudar, o Paracletos, ele está ali para nos ajudar. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos de coração. Aquela mulher cheia de expectativa, chamou todo o seu povoado, amados. Pode continuar, 35. E ela diz que vocês não costumam dizer, aí a questão da adoração, 36. 37. Vocês conhecem o ditado, aquele que semeia e colhe. Ali ela já estava fazendo a plantação dela e já ia receber a colheita. Então aquela mulher, amados, foi alcançada. Aquela mulher recebeu o dom da vida, porque creu. E Cristo, Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Várias vezes eu ouvi, amados, pessoas dizendo, eu não vou aceitar Jesus porque eu quero deixar isso, quero deixar aquilo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, vem como estás. E o Evangelho é mudança de vida, amados. Você vem, a igreja tem sim uma característica de hospital, amados. É um hospital espiritual. Você chega aqui todo arrebentado, todo ferido, todo quebrado, e o Espírito Santo vai e te conserta. Você não precisa chegar aqui limpo. Deixa que a palavra te lava, amados. Aleluia. Jesus é o maior carpinteiro. Você pode até dizer, pastor, mas você não sabe. Na minha família diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas eu te digo, Jesus é o bom carpinteiro, amados. Não tem madeira torta que ele não conserte. Não tem nó cego, acho que o Haroldo vai entender isso aqui, que ele não desate. Amém, amados? Jesus é maravilhoso, amados. E hoje, domingo de Páscoa, comemoramos
a sua vitória, que é a nossa vitória na cruz. Aleluia. Eu queria que você abrisse agora, aleluia, em João 20, capítulo 1. A palavra diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aleluia. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde colocaram. 23. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. 5. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. 7. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. 8. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu. 9. Pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. 11. Maria estava do lado de fora do túmulo, diga, chorando. Diga forte mesmo, como quem jantou, chorando. Aleluia. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, olha a pergunta que ele faz para a gente também, amados. Isso aqui se aplica. Eu vou tirar a mulher e vou colocar irmãos. Irmãos, por que vocês estão chorando? E eles responderam: porque levaram o meu Senhor e não sei para onde o colocaram. 14. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Ele perguntou. E a quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde colocou e eu irei buscá-lo. Jesus disse: Maria. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que quer dizer em aramaico mestre. 17. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vai e procura meus irmãos e dize-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou seus discípulos e disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. 19. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, porque por medo dos líderes judeus, de repente Jesus surge no meio deles e diz: paz sejam com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoaram os pecados de alguém,
eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava entre os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não viu as marcas dos pregos em suas mãos e não puseres sobre os meus dedos nele, a minha mão na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como aqueles, Jesus surgiu no meio deles e disse de novo: paz sejam com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha suas mãos na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor, até ali, até o 27. Aleluia. Aleluia. Amados, a Bíblia diz que Jesus venceu o nosso último inimigo. Diga: meu último inimigo foi vencido na cruz do Calvário, a morte. O nosso último inimigo a ser vencido foi a morte. Cristo já venceu a morte. Aleluia. Amados, mesmo que a gente parta, a morte já foi vencida. Esse é o motivo da nossa alegria. O incrédulo, o que não tem Jesus, ele não tem essa esperança. Mas nós que vencemos com Cristo, sabemos que ele já venceu o maior inimigo, a morte. Quando o homem cai, Jesus tinha o plano da restauração. E Cristo vem, o segundo Adão, e ele arranca das mãos do diabo a chave e arranca a morte, amados. O que domina o ser humano é a morte. O que domina a humanidade é a morte, porque é a destruição eterna. Mas Cristo já venceu a morte. Aleluia! Aleluia, amados! Aleluia! Aleluia! Eternidade. Iremos para a eternidade com o Senhor. Essa água da vida, amados. Essa água que quando você bebe, nunca mais você terá sede. Só que você precisa se aprofundar nessa água. É como o profeta disse, que não deixa nos teus tornozelos, não deixa no teu joelho, não deixa na tua cintura, não deixa no teu peito, deixa submergir. Sabe por quê, amados? Porque quando você tem água nos seus tornozelos, você não consegue nadar. Quando você tem água no seu peito, você não consegue nadar. Mas vê a água cobrindo todo, uma fundura cobrindo tudo, como você navega no Espírito. Isso quer me dizer o quê? Devemos a cada dia nos aprofundar na palavra e no Espírito, para podermos, amados, navegar no Espírito, para podermos ter mais comunhão com o Senhor. A palavra diz que nós devemos nos encher. Entenda esse exemplo. A Bíblia diz que nós devemos digamos que aqui seja o Espírito Santo, amém? A palavra diz que nós que nos enchemos. Você entende agora? Não é Deus que vai te encher. É você que faz o Espírito se encher. É porque a gente aprendeu, Deus pode tudo, aí fica calado no culto. Amados, quanto mais você busca o Senhor, mais você o encontra. Fala em línguas, amados. Busca.
se enche da presença, se embriaga. A palavra diz que não nos embriaguei com vinho, onde há dissolução, mas nos encheis no Espírito. Amados, a palavra diz também que quando o Espírito do Senhor se manifesta, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Nosso Redentor vive. Ele é real, amados. Ele é real, Ele é real. O mundo espiritual é mais real do que essa cadeira que você está sentado, amados. E tudo começa na dimensão do Espírito. O nosso Redentor vive.